Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sigo falando baixinho aqui por causa da voz, mas a gente precisa falar dessa derrota do Corinthians para o Juventude nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Ramon Dias visivelmente priorizou o Campeonato Brasileiro. Domingo é o jogo da vida. O time cometeu muitos erros durante a partida, mas ainda, vejam só, teve um gol salvador, que pode ser o da esperança. Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, Ramon Dias priorizou o Campeonato Brasileiro e não sou eu que digo isso. O próprio, ao lado do seu filho Emiliano Dias, aliás, aniversário do Ramon, nesse dia 29 de agosto, quando foi derrotado pelo Juventude, o Ramon e o Emiliano deixaram muito claro que a prioridade é fugir do Z4, é não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Por isso que domingo é o jogo da vida, como a torcida gosta de cantar, contra o Flamengo no dia do aniversário do clube, de 114 anos de história. O Corinthians estará lá celebrando e enfrentando o Flamengo de Tite. Olha que simbologia, né? O Tite, o maior técnico da história do Corinthians, do outro lado. Num Flamengo todo desfalcado, remendado, mas que pode ter a volta do Pedro, enfim. De qualquer forma, vai ser um jogo muito complicado. Eu estou até me antecipando. Estou falando de domingo antes de falar desse jogo da quinta, porque, assim, uma coisa está atrelada à outra. A escalação do Ramon, ela indicou, ela ofereceu ao Juventude a seguinte mensagem: eu estou pensando no domingo. E é natural que os jogadores entrassem em campo pensando no domingo. Eu não estou com isso tirando a responsabilidade do que o time entregou ou não entregou em campo. Eu não estou com isso tirando o mérito do Juventude, que foi uma equipe competitiva, cascuda, como tem sido durante a temporada, sob comando do Carpini, na verdade, do acesso para cá, né? Depois Roger Machado, agora Jair Ventura. É uma equipe que está sabendo o que fazer, está encarando grandes jogos, grandes desafios. Não sei se vai ganhar algum título esse ano, provavelmente não vai ter fôlego ali na frente, mas, cara, é um time que está indo. Está indo e está arrancando ponto de muita gente, e está eliminando muita gente, está deixando muita gente grande pelo caminho. Esse é o Juventude. Não estou dizendo com isso que o Juventude já passou. Pelo contrário, acho que o gol do Gustavo Henrique deu esperanças para uma possível classificação. Só que a questão é, no jogo de hoje, o Ramon Dias visivelmente entregou o jogo para o Juventude já na escalação. O resultado poderia ter sido outro? Dificilmente, pelo time que ele colocou em campo. Ele desfaz o sistema de 3 zagueiros, que é o sistema que mais deu certo sob seu comando, que quando a gente fala que o Ramon protagonizou uma evolução no time, uma certa organização, foi justamente esse sistema, com o André Ramalho, o Kaká e o Félix Torres. Mesmo eu não gostando do Félix Torres, esse sistema foi o que mais se aproximou de uma segurança defensiva. Claro que, quando ele define esse sistema, ele tinha um fiador disso tudo, chamado Alex Santana, que joga poucos jogos e machuca. Depois disso, ele teve dificuldades, porque aí ele começou a botar o Charles como titular absoluto, o Rian, que começou a cometer muitos erros, o Breno Bidon foi arquivado, o Ranielli, não sei o que aconteceu com esse jogador, ele simplesmente desapareceu. Acho que o Antônio Oliveira foi embora e deixou um clone do Ranielli, porque o Ranielli, que chega ao Corinthians sob comando do Antônio, vindos do Cuiabá, né, é outro jogador. Outro jogador. Também já falamos sobre isso, porque o nível de exigência do Ranielli no primeiro semestre era outro. Fases iniciais de Sul-Americana e jogos do Campeonato Paulista não representam a mesma qualidade do que os adversários de agora. Então, e também tem o desgaste da temporada, ele teve alguma lesão, outra ali, ele jogou muitos jogos, depois teve uma sequência muito grande, mas o Ranielli não consegue mais entregar o futebol que já entregou. E aí o clube contrata José Martínez, venezuelano. É curioso, nós estamos chegando em setembro e até pela janela o Corinthians promoveu 2 estreias nesse jogo. 2 estreias. Começou como titular o Martínez, venezuelano, no meio-campo do Corinthians. Minha primeira observação do primeiro jogo, portanto, superficial, tá? É apenas uma primeira análise. Volantão. Martínez é um legítimo volantão. O que isso quer dizer? Lenha. Ele marca, ele cumpre espaço, ele corre e só. Ele não agrega
Nada mais de qualidade por enquanto, tá, gente? Primeiro jogo. Não agregou nada mais de qualidade técnica, não teve uma saída, não teve um lançamento, não teve uma desenvoltura ali para construir ofensivamente. Não. Ele foi um volantão. Volante. Ponto. Mais do mesmo. Nada demais. Primeira análise. Héctor Hernandes, 45 minutos ele jogou. Porque aí o Ramon Dias, depois da escalação, já vou chegar no Hernandes, depois da escalação inicial, em que o time não jogou absolutamente nada, preservando o Rodrigo Garro, André Ramalho, o Fagner não dá para dizer que preservou, porque nem é titular, né? O Thales Magno, todos esses jogadores no banco de reservas. Aí ele escala um time com o Hugo Souza no gol, né? O Mateuzinho, depois ele bota o Fagner e o Hugo na lateral esquerda. O Hugo na lateral esquerda, com o Félix Torres e o Gustavo Henrique entre os zagueiros, e aí no meio de campo o Ranielli, o Martínez, o Coronado, e aí na frente Romero, Yuri e Pedro Henrique. Esse foi o time do Ramon Dias. Esse time não fez absolutamente nada. Gente, o Pedro Henrique e o Romero... O Pedro Henrique até correu, mas correu, tá até viralizando aí, né? Por fora do campo. O Romero não tocou no caroço. O Romero não tocou na bola. O Yuri Alberto tá com dificuldades, né? A bola passa debaixo do pé dele. No segundo tempo ele até deu uma cabeçada, que o goleiro Gabriel fez alguma defesa. Tô me esforçando aqui, mas é difícil. Não tem muita coisa, não. Aí o Ramon faz o quê no intervalo? Troca 3 peças. E aí faz o óbvio. Para tentar ao menos competir. Desmancha a linha de 4, coloca o André Ramalho como um terceiro zagueiro, tira o Romero, tira o Pedro Henrique e tira o Hugo. Bota o Matheus Bidu e aí ele consegue ter os alas nesse sistema de 3 zagueiros, com o Bidu avançando e o Mateuzinho. Depois ele põe o Fagner, que a gente sabe que é melhor no apoio, mas está visivelmente fora de forma. 3 zagueiros com o Félix, o Gustavo Henrique e o André Ramalho. E tira também, como eu falei, ele tira os 2 pontas e o lateral, coloca o Bidu, coloca o André e coloca o Héctor Hernandes no lugar do Pedro Henrique. Héctor Hernandes. Primeira análise, 45 minutos, é apenas uma análise superficial de meio jogo que ele atuou. É do ramo. O que eu quero dizer com isso? É centroavante. Sabe dominar uma bola. Sabe conduzir a bola. Sabe jogar futebol, sabe olhar o jogo, tem postura, posicionamento, sabe finalizar. Calma, essa calma é para mim também. Primeira análise, mas movimentos, gestos, participação no jogo, é do ramo. Se ele vai fazer 50 gols ou nenhum, eu não sei. Só quero dizer que ali parece ter um jogador. Eu gostaria de vê-lo mais, gostaria de ver a sequência para o Héctor Hernandes. O Yuri permanece no time, joga um pouco mais fora da área, atacando o espaço. Teve até a possibilidade, em alguns momentos, de fazer arrancadas, mas aí um time desorganizado, né? Do meio para frente é um time desorganizado. É um time que, assim, e hoje ele até foi do meio para trás também desorganizado, né? Porque os gols que toma, meu Deus do céu. Mas do meio para frente, o Juventude se lançou ao ataque, cedeu espaços para o Corinthians. O Corinthians foi. Quando foi, muito erro de passe, muita afobação, muitas tentativas mal sucedidas, muita falta de entrosamento, porque, como eu disse para vocês, 2 jogadores estrearam hoje. Então fica difícil. É claro que o Ramon tem culpa até pela escalação inicial, mas está clara a ideia dele de preservar para focar no Brasileirão. Eu não estou nem opinando aqui, estou dando um fato. E ele disse para o Juventude, se a gente passar, ok, mas tá nos atrapalhando. A gente está pensando no Flamengo. Isso foi o que o Ramon indicou na escalação. Aí no segundo tempo até tentou ganhar, né? Aí botou o Fagner, botou o Garro, fez essas mudanças que eu falei para vocês e já não adiantava muita coisa. 3 anos aqui criticando o Duírio, sabe? Para quando eu criticar o Augusto Melo querer me calar, meu irmão, pô, 3 anos o Duírio não me calou, velho. Não vai ser Augusto que vai me calar, entendeu? Ele é péssimo, quer acabar com o clube. Agora quer gastar, tomara que o Benfica não aceite a proposta. Porque você já gastou 170 milhões em 18 jogadores, ainda é discutível. Ainda dá discussão. Agora, 100 só em um,
Ah, velho. Você quer gastar agora metade do que você já gastou em 6 meses só em um jogador. Você acha realmente que o problema do Corinthians é esse? Sabe? Meu irmão, caia na real, que esse papo que se chegar um centroavante vai resolver o problema, que nós estamos armando. A gente depende do Garro e nada mais. O Ranieri não joga nada. Não tem saída de bola esse time. Oh, pelo amor de Deus. O Mateuzinho, Fagner, Bidu, sabe? A gente se conformou com pouco, velho. Félix Torres saindo jogando. O André Ramalho, que é nosso melhor jogador, fez uma partida horrorosa hoje. E vai ficar ruim o André Ramalho. Só joga com perneta do lado, velho. Vai ficar ruim, entendeu? O que adianta você gastar 100 milhões de reais para deixar um jogador parado lá na frente? A bola não vai nem chegar nele, velho. Oh, dá um tempo. Ficam sonhando que o Garro põe na cara do gol. Já era aqui, meu irmão. É só o Garro e mais nada. Se o dia que o Garro não jogar, não tem jogo. Sabe, velho? É cada uma, meu irmão. Entendeu? É cada uma que eu não me entendo. Ó, gente, se vocês puderem deixar o like aí para ajudar a minha audiência, tá? Eu não vou passar pano para ninguém aqui. Eu vou analisar o jogo para vocês, tá? Agora, o dia que vocês viram como os caras passam pelo Fagner, o cara joga a bola lá na frente, tá 2 quilômetros atrás, ele passa o Fagner, ele sai na frente. Se o André Ramalho não faz umas 2 coberturas, os caras iam sair na cara do gol por conta do Fagner. O Fagner não tem condição. Gente, isso precisa ser cobrado, como eu cobrava o Duílio aqui com as contratações de amizade dele. Não podemos deixar quieto. Nós cobramos o Duílio forte nesse canal. Essa renovação do Fagner não pode deixar quieto. Eu não entendo porque ninguém fala nada. Torcedor comum, torcedor organizado, torcedor do Twitter, eu não entendo porque ninguém reclamou, porque ninguém fala nada dessa renovação do Fagner por 2 anos. Cara, isso é um absurdo. É um ex-jogador que renovaram por 2 anos. Foi a mesma coisa. Lembra minha frase em relação ao Fábio Santos, tá? Eu não tô nem aí se eu vou perder o ídolo não vai gostar de você. Não, meus amigos, a minha esposa, eles têm que gostar de mim, entendeu? Quando eu falei que eles tinham renovado com o Fábio Santos, que era um absurdo, mas não tinham coragem de anunciar, o Duílio foi lá no programa do Neto para falar mal de mim. Ele, esse Samir falou que nós não temos coragem de anunciar, vamos anunciar sim, o Fábio Santos está renovado. E agora eu vou falar a mesma coisa, e tem que falar que eu falava do Duílio, para lembrar esse bando de idólatras de homens que já aparecem, esses não vou nem falar o que eles são, né? Enfim, né? Não vou nem falar o que eles são, porque já está virando até caso de polícia. Agora, velho, se eu falei do Fábio Santos com o Duílio, não vou falar do Fagner com o Augusto. 2 anos para renovar com o Fagner, velho. Ex-jogador. Tá de brincadeira, meu irmão. 720 mil por mês pro Pedro Raul, 5 anos de contrato, gastaram 5 milhões de dólares nele. Ô, meu irmão, não é que errou assim um pouquinho, sabe? Não é que errou um pouquinho, mas tá errando e muito. Tá errando e muito. O Mateuzinho custou 5 milhões de dólares, só 60% dos direitos econômicos dele. Tá errando e muito. Entendeu? Tá errando e muito. Não é você trazer o Kaká e errar. Normal, poderia dar certo, poderia dar errado. Mas pelo menos você não gastou tanto. Agora, meu irmão, tá errando muito e muita coisa, tá? Não dá, velho. Não dá. Vamos falar do jogo aqui em si, tá? Quem ama o Corinthians realmente são os torcedores, tá? E aqueles que não têm interesse. Segundas intenções. Porque os que têm segundas intenções, esses não amam o clube. Tá certo? Gente, deixa um like aqui para ajudar a nossa audiência. Ó. Mais de 5 mil simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Vamos lá. Corinthians hoje fez uma péssima partida. Samir, o Corinthians jogou bem que tempo do jogo? Nenhum. O Corinthians teve um lampejo no início do segundo tempo. Um lampejo. Né? Durou pouco. Tanto que saiu o gol do Juventude. Mas o Corinthians jogou no esquema 4-3-3. Vou explicar para vocês.
Mateuzinho, André Ramalho, ou desculpa, Gustavo Henrique. André Ramalho entrou no intervalo, né, no segundo tempo. Mateuzinho, o Gustavo Henrique, Félix Torres e Hugo. Gente, olha essa linha de 4. No papel é assustadora, tirando o André Ramalho. Aí o Corinthians jogou com uma linha de 3. Ranieri na direita, na linha de 3. Não jogou nada. Eu não ouvi o narrador falar o nome dele. Eu não ouvi o narrador falar o nome do Ranieri no jogo. Depois tinha o José Martínez aqui, que eu vou falar sobre a estreia dele, estreou bem. E na esquerda, o Coronado. Se o Coronado não joga bem lá na frente, imagine nessa linha aqui. Depois vem uma outra linha de 3, que tinha Pedro Henrique, Yuri Alberto e o Romero. Aí você vai falar assim, Samir, mas então foi ofensivo. Não foi, porque o Romero e o Pedro Henrique fechavam na segunda linha. Então eu falei para vocês, não tinha uma linha de 3 com Coronado, Martínez e Ranieri? Aí você coloca o Pedro Henrique e o Romero aqui, vira uma linha do quê? De 5. Então o primeiro tempo do Corinthians foi 4-5-1, com o Pedro Henrique correndo. Ó, velho, falar que esse jogador um dia jogou bola na vida, eu duvido. Esse cara não joga nada, o Pedro Henrique. Tá? O Corinthians não jogou nada. 4-5-1, uma retranca violenta. O Romero é ex-jogador, Fagner é ex-jogador. Fiel torcida, a coisa tá feia pro Corinthians. Corinthians saiu atrás aí num jogo de ida hoje contra o Juventude. Se tornou freguês, né, do Juventude, o Corinthians. 3 jogos aqui nesse ano, 2 derrotas e um empate ainda em casa. E sacanagem esse time do Corinthians aí. E o Corinthians agora é isso, né? Joga contra o Flamengo a sua vida domingo, né? Precisando da vitória desesperadamente. Teve as estreias dos reforços hoje do José Martínez e do Héctor Hernandes. Já vai deixando o seu like aí se você gostou da estreia dos 2 jogadores do Corinthians, né? Que fizeram o venezuelano e o espanhol. Mas o Corinthians, sabe, uma retranca danada. Depende do Rodrigo Garro, não consegue agredir o adversário, toma um gol e morre psicologicamente. Então é um time que precisa aí, melhorar muito tanto o desempenho dentro de campo, mas também mentalmente falando, né? E agora o Corinthians aí na zona do rebaixamento, saiu atrás aí no jogo da Copa do Brasil, muito torcedor na bronca aí com esse time do Corinthians aí, que pelo amor de Deus, né? Uma desatenção tremenda aí no gol do Juventude, no primeiro gol. O Corinthians que também tem uma zaga horrível, um ataque horroroso. E o Augusto Melo, né? Praticamente encerrando aqui as contratações. Hoje praticamente é o último dia, né? Do Corinthians poder fazer alguma contratação aí no mercado. Não sei se vai vir o Arthur Cabral ainda, onde o Corinthians está querendo muito o jogador, porque depende de um atacante bom. Esse Héctor Hernandes aí jogou hoje, mas a gente não sabe como ele vai desempenhar no decorrer da temporada, né? Então o Corinthians busca algumas peças no mercadão da bola ainda, né? Domingo tem jogaço, Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, e o Corinthians precisa somente da vitória. Só a vitória interessa para o Corinthians contra o Flamengo. Será que o Corinthians consegue ganhar do Flamengo? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!